A chuva batia forte contra as janelas da velha casa, quando Helena estacionou o carro na entrada de pedras irregulares. Aos 32 anos, ela nunca imaginou que voltaria àquela propriedade nas colinas de Minas Gerais. Muito menos como sua nova dona. A casa da avó Cecília sempre foi um lugar de memórias distantes, visitado apenas nas festas de fim de ano da infância, quando a família ainda se reunia completa. Agora, 3 meses após o funeral, Helena finalmente encontrou coragem para enfrentar a herança que havia recebido. Não apenas a casa, mas tudo o que havia dentro dela. 60 anos de vida da avó, guardados entre móveis antigos, fotografias desbotadas e objetos que contavam histórias que ela nunca conheceu completamente. Ela desligou o motor e ficou ali sentada por um momento, observando a fachada azul desbotada, as janelas de madeira que precisavam de pintura, o jardim que um dia foi impecável e agora crescia selvagem, tomado por flores silvestres e trepadeiras rebeldes. A propriedade tinha 3 andares, contando o sótão, e parecia ainda maior na solidão daquela tarde chuvosa. Helena pegou a chave pesada que o advogado lhe entregara e saiu do carro. A chuva molhou seus cabelos castanhos antes que ela conseguisse abrir o portão de ferro enferrujado. O ranger das dobradiças ecoou como um lamento, e ela se pegou pensando em quantas vezes a avó Cecília atravessou aquele mesmo portal, carregando compras, recebendo visitas, vivendo uma vida que Helena conhecia apenas em fragmentos. A porta principal resistiu um pouco antes de ceder. Um cheiro de madeira antiga e tempo parado invadiu suas narinas. Helena acendeu a luz e a sala se revelou exatamente como ela lembrava. O sofá de veludo verde musgo, a estante repleta de livros, a mesinha de centro com a toalha de renda feita à mão. O relógio de parede que surpreendentemente ainda funcionava, marcando 4h20 da tarde. Ela caminhou lentamente pelos cômodos do térreo, a cozinha com seus azulejos brancos e azuis, o fogão, a lenha, ao lado do fogão a gás, mais moderno, a mesa de madeira maciça onde certamente centenas de refeições foram servidas, a sala de jantar com o aparador entalhado, cheio de louças finas que provavelmente nunca foram usadas. Cada objeto parecia guardar uma história silenciosa. Helena subiu as escadas rangentes até o 2º andar, 3 quartos e um banheiro. O quarto principal ainda tinha a cama arrumada, como se a avó Cecília pudesse voltar a qualquer momento e deitar-se ali. Havia um porta-retratos na mesinha de cabeceira, com uma foto que Helena nunca tinha visto. A avó jovem, talvez com 20 e poucos anos, sorrindo, radiante, ao lado de um homem que ela não reconheceu. Não era seu avô Mário, que ela conheceu brevemente antes dele falecer, quando ela tinha 5 anos. Curiosa, Helena pegou o porta-retratos. No verso, uma data 1959 e um nome escrito à mão em tinta desbotada. Eduardo. Quem era Eduardo? Por que a avó guardava aquela foto com tanto carinho, num lugar tão íntimo? Helena sentiu um aperto no peito. Percebeu, naquele momento, o quanto não conhecia a mulher que a criara nos primeiros anos de vida, que a ensinou a fazer bolo de fubá, que cantava canções antigas enquanto regava o jardim. A chuva intensificou lá fora, e Helena decidiu que precisava explorar a casa toda antes que a noite caísse. Voltou ao corredor e encontrou a escada estreita que levava ao sótão. Uma corda pendia do alçapão no teto. Ela puxou e uma escada dobrável desceu com um rangido agudo. O sótão estava escuro e empoeirado. Helena usou a lanterna do celular para iluminar o caminho enquanto subia. Quando sua cabeça emergiu no sótão, ela se viu cercada por décadas de acumulação. Caixas empilhadas, malas antigas, um manequim de costura, quadros cobertos por lençóis, uma bicicleta infantil enferrujada, baús de madeira
com cadeados enferrujados. Ela subiu completamente e começou a caminhar entre os objetos. Havia uma janela redonda no fundo do sótão, e a luz cinzenta da tarde chuvosa entrava timidamente, criando sombras que dançavam entre a poeira suspensa no ar. Helena abriu uma caixa aleatoriamente, roupas antigas, cuidadosamente dobradas, com cheiro de naftalina. Outra caixa, brinquedos de sua infância, que ela nem lembrava que existiam. Uma boneca de pano que ela amou intensamente aos 4 anos. Um conjunto de panelinhas de plástico rosa, um livro de colorir, pela metade. Ela sorriu com a nostalgia, mas continuou explorando. Havia algo naquele sótão que a chamava, uma sensação estranha de que precisava encontrar algo específico, mesmo sem saber o que. Foi quando ela viu o baú pequeno, escondido atrás de uma pilha de caixas, encostado na parede mais distante. Era diferente dos outros. De madeira escura, com detalhes em metal trabalhado, parecia mais cuidado, mais especial. Helena afastou as caixas e se ajoelhou diante dele. O baú não estava trancado. Ela abriu a tampa lentamente e seus olhos se arregalaram com um que encontrou dentro. Cadernos. Vários cadernos antigos, com capas de couro gastas pelo tempo. Ela pegou o primeiro, abriu com cuidado e reconheceu imediatamente a caligrafia delicada e inclinada da avó Cecília, mas muito mais jovem, menos trêmula. A primeira página tinha uma data: 15 de janeiro de 1960. Este diário é meu refúgio, começava a entrada. O único lugar onde posso ser completamente honesta sobre quem sou e o que sinto. Ninguém pode saber, ninguém pode ler estas palavras, ou tudo estará perdido. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo era a voz da avó, mas uma versão que ela nunca conheceu. Uma jovem de 22 anos vivendo naquela mesma casa em 1960, guardando segredos que precisavam permanecer escondidos. Ela virou a página e começou a ler. Hoje, Eduardo veio me buscar de novo. Nós fugimos para nosso lugar secreto perto do rio, onde ninguém nos vê. Lá podemos ser apenas nós mesmos, sem as expectativas sufocantes da família, sem os olhares julgadores da cidade. Ele me faz sentir viva de um jeito que nunca senti antes. Quando estou com ele, sinto que posso conquistar o mundo, que posso ser mais do que apenas a filha obediente que todos esperam que eu seja. Helena parou de ler e olhou para cima, processando. Eduardo, o homem da fotografia. Aquilo não era apenas uma amizade antiga. Havia paixão naquelas palavras. Um amor intenso e proibido, pelo tom secreto do texto. A chuva continuava caindo, mas Helena mal notava, ela estava completamente absorta. Desceu do sótão, carregando o baú inteiro lavou para o quarto principal. Sentou na cama da avó e continuou lendo à luz do abajur antigo. As páginas seguintes revelavam uma história de amor apaixonado e impossível. Cecília e Eduardo se conheciam desde a infância, mas pertenciam a famílias rivais em uma pequena cidade do interior. Os pais de Cecília eram comerciantes tradicionais, conservadores, donos da maior loja de tecidos da região. Os pais de Eduardo eram fazendeiros prósperos, mas considerados novos ricos, sem a tradição que a família dela tanto valorizava. Papai disse hoje no jantar que os Silva não passam de arrivistas, escrevia Cecília em fevereiro de 1960, que não tem educação nem berço. Ele falava de Eduardo e sua família, sem saber que cada palavra era uma faca no meu coração. Mamãe concordou, dizendo que eu deveria me afastar de qualquer amizade com aquela gente. Como posso dizer a eles que amo Eduardo mais do que tudo, que planejo minha vida ao lado dele? Helena continuou lendo, fascinada. As entradas descreviam encontros escondidos, cartas trocadas em segredo, planos de fuga
que nunca se concretizava. Cecília escrevia sobre as pressões familiares para que se casasse com Mário, um primo distante que trabalhava no banco do pai e era considerado um partido excelente. Mário é gentil, admitia Cecília em uma entrada de março. Mas quando ele me beija, não sinto nada. É como beijar uma parede. Com Eduardo, cada toque é eletricidade. Cada olhar promete um futuro cheio de possibilidades. Mas mamãe já começou a planejar meu noivado com Mário. Ela escolheu até a cor das flores. Sinto-me presa em uma gaiola que se fecha cada dia mais. Helena precisou parar de ler. Levantou-se da cama e caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía mais suave. Ela pensou em sua própria vida, em Daniel, seu namorado há 5 anos. Eles moravam juntos há 3 anos em São Paulo. Ele era executivo de uma empresa de tecnologia, bem-sucedido, estável, exatamente o tipo de homem que seus pais aprovavam. E ela não o amava. Não da maneira que uma mulher deveria amar o homem com quem planeja passar a vida. Daniel era seguro, previsível, confortável. Mas não havia paixão. Não havia aquela eletricidade que a avó descreveu sentir com Eduardo. Helena pensou em Rafael. Eles se conheceram 6 meses atrás em uma exposição de arte. Ele era fotógrafo, viajava constantemente, vivia de forma instável, mas criativa. Eles começaram a se encontrar para café, depois para longas conversas que se estendiam pela noite. Ela não tinha cruzado nenhuma linha física, mas sabia que estava emocionalmente envolvida de uma forma que a assustava. Daniel queria se casar. Ele havia tocado no assunto várias vezes nas últimas semanas. Helena sempre encontrava uma desculpa para adiar a conversa. Como poderia dizer a ele que estava em dúvida, que não tinha certeza se queria aquela vida perfeitamente planejada que ele oferecia? Ela voltou para a cama e pegou o diário novamente. Precisava saber o que aconteceu com Cecília e Eduardo. As entradas de abril e maio de 1960 mostravam o conflito intensificando. Os pais de Cecília marcaram o noivado para junho. Eduardo estava desesperado, implorando que ela fugisse com ele. Eles poderiam ir para São Paulo, recomeçar longe da cidade pequena e dos preconceitos familiares. Ele tem razão, escrevia Cecília em 10 de maio. Poderíamos ser felizes longe daqui. Eduardo conseguiu um emprego em São Paulo, tem economias suficientes para começarmos uma vida simples. Mas como posso abandonar minha família? Como posso quebrar o coração de minha mãe? Ela planejou este casamento com tanto cuidado, depositou tantas esperanças em mim. Helena reconheceu aquele dilema visceralmente. Ela também sentia o peso das expectativas familiares. Seus pais adoravam Daniel. Eles já falavam sobre netos, sobre festas de casamento, sobre a vida estável que ela teria. Como poderia desapontá-los, dizendo que estava atraída por um fotógrafo inconstante, que mal conseguia pagar o aluguel? Ela virou as páginas rapidamente, ansiosa por saber a decisão de Cecília. A entrada de 3 de junho de 1960 foi a mais longa e detalhada. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida. Eduardo veio me buscar de manhã cedo, como planejamos. Ele tinha tudo preparado. Passagens de ônibus, uma pequena mala com roupas, até uma aliança simples que comprou com suas economias. Nós nos encontramos no lugar de sempre, perto do rio, e ele segurou minhas mãos e me implorou uma última vez. Vem comigo, Cecília. Vamos construir nossa própria história. Não importa o que eles pensam, importa apenas o que nós sentimos. Olhei nos olhos dele e vi meu futuro. Vi uma vida de amor verdadeiro, de aventuras, de liberdade. Mas também vi dificuldades, incertezas, a dor de estar separada de minha família para sempre. Pensei em mamãe, em como ela ficaria doente de desgosto. Pensei em papai que nunca me perdoaria. Pensei em minha irmã mais nova, que me olha como um exemplo
a seguir. E então pensei em mim, na mulher que sou e na mulher que deveria ser. Eu disse não, Eduardo. Disse que não podia ir. Vi a luz se apagar nos olhos dele. Vi meu futuro desmoronar. Mas fiz minha escolha. Hoje à tarde, aceitei oficialmente o pedido de casamento de Mário. O noivado foi anunciado no jornal. Mamãe está radiante. Papai está orgulhoso. E eu estou morta por dentro. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela não estava chorando apenas pela avó, estava chorando por si mesma, pela escolha impossível que enfrentava. As páginas seguintes do diário eram mais esparsas, menos frequentes. Cecília descrevia os preparativos do casamento sem entusiasmo. Mencionava que Eduardo deixou a cidade sem se despedir de ninguém. Havia uma entrada onde ela admitia ter visto o anúncio do casamento dele no jornal. 3 anos depois, em São Paulo, ele se casou com uma professora. Tinham 2 filhos. Será que ele a ama? Escrevia Cecília. Será que ele encontrou com ela a felicidade que poderíamos ter tido juntos? Ou será que ele, como eu, apenas aprendeu a viver com a escolha que fez? Helena continuou lendo. Os anos passavam nas páginas do diário. Cecília se casou com Mário em agosto de 1960. Eles tiveram um filho em 1961, o pai de Helena. A vida seguiu seu curso previsível. Mário assumiu os negócios da família. Cecília se tornou a esposa exemplar, organizando eventos beneficentes, criando o filho, mantendo a casa impecável. Mas nas páginas do diário, nas entradas escritas tarde da noite, quando ninguém podia vê-la, Cecília revelava sua verdadeira alma. Ela nunca parou de pensar em Eduardo. Nunca parou de se perguntar sobre a vida que poderia ter tido. Uma entrada de 1975 particularmente tocou Helena. Hoje completam 15 anos desde que fiz minha escolha. 15 anos desde que disse não ao amor verdadeiro e sim à segurança. Mário é um bom homem. Ele me trata bem, provê tudo o que preciso materialmente. Nunca levantou a voz para mim. Mas nós dormimos em camas separadas há anos. Conversamos apenas sobre assuntos práticos, a educação de nosso filho, as contas da casa, os compromissos sociais. Não há intimidade, não há paixão, não há aquela conexão profunda que eu sentia com Eduardo em cada conversa, em cada silêncio compartilhado. Pergunto-me se escolhe errado. Pergunto-me se a segurança vale o preço da minha alma. Helena fechou o diário e o apertou contra o peito. Estava escurecendo lá fora e ela precisava processar tudo aquilo. Desceu para a cozinha e preparou um chá usando as ervas secas que encontrou na despensa. Camomila que a avó provavelmente cultivou no jardim. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde a avó Cecília certamente se sentou inúmeras vezes. E pensou em sua própria encruzilhada. Daniel tinha marcado um jantar para a próxima sexta-feira. Ele havia dito que tinha algo importante para conversar. Helena sabia o que era. Ele ia pedir sua mão oficialmente. Provavelmente tinha comprado um anel. Provavelmente já tinha falado com o pai dela, como era tradicional. E Rafael tinha mandado uma mensagem naquela manhã. Antes dela viajar para Minas, preciso te dizer algo importante. Não posso mais fingir que somos apenas amigos. Eu te amo, Helena, e sei que você sente algo por mim também. Me responde quando puder. Helena não tinha respondido. Não sabia o que dizer. E agora, sentada na cozinha da avó, lendo sobre uma escolha feita 65 anos atrás, ela se via presa no mesmo dilema. Ela pegou o celular e olhou para a mensagem de Rafael. Depois olhou para a foto de perfil de Daniel, eles dois sorrindo em uma viagem a Gramado, parecendo o casal perfeito. Não, ela precisava terminar de ler os diários. Precisava saber o resto da história da avó antes de tomar qualquer decisão. Helena subiu novamente para o quarto e pegou o segundo caderno.
Este começava em 1980. Cecília tinha 42 anos. Mário morreu hoje. A primeira entrada dizia simplesmente: ataque cardíaco. Foi rápido, disseram os médicos. Ele não sofreu. Eu deveria estar devastada. Mas o que sinto principalmente é um vazio estranho. Perdi meu marido, mas será que já não o tinha perdido há muito tempo? Ou será que nunca realmente o tive? Chorei no funeral, porque era esperado. As pessoas me abraçaram e disseram que éramos um casal tão bonito, tão harmonioso. Ninguém sabia a verdade. Ninguém viu o deserto emocional que era nosso casamento. As entradas seguintes mostravam Cecília lidando com a viuvez. Ela assumiu os negócios da família, surpreendendo a todos com sua habilidade empresarial. Ela expandiu a loja, abriu filiais em cidades vizinhas, modernizou o estoque. O trabalho se tornou seu refúgio. Mas havia outra coisa que começou a aparecer nas entradas: menções a um homem chamado Roberto. Ele era contador, havia sido contratado para organizar as finanças da empresa após a morte de Mário. Ele era viúvo também, mais velho que Cecília, com filhos já crescidos. Roberto é diferente de qualquer homem que conheci, escrevia Cecília em 1982. Ele não tenta impressionar. Não finge ser algo que não é. Nós conversamos sobre tudo: livros, política, filosofia, a vida. Ele me faz rir de um jeito que esqueci que era possível. Não é a paixão avassaladora que senti por Eduardo na juventude. É algo mais maduro, mais profundo talvez. É companheirismo, é respeito mútuo, é conexão genuína. Será que ainda há tempo para mim? Será que aos 44 anos ainda posso encontrar algo parecido com felicidade? Helena sorriu lendo aquilo. Então a avó tinha encontrado algo bom depois de tudo. Ela continuou lendo avidamente. Roberto e Cecília começaram um relacionamento discreto. Eles viajavam juntos, jantavam em sua casa, passavam fins de semana em cidades vizinhas. Mas Cecília nunca se casou com ele. As entradas explicavam por quê. Roberto pediu minha mão hoje. Ele foi tão doce, tão respeitoso. Disse que quer passar os anos que nos restam juntos, oficialmente. Mas eu disse não. Não porque não o amo. Eu o amo à minha maneira. Mas porque aprendi, tarde demais, que casamento não é a única forma de amor. Que eu posso ter companhia, intimidade, conexão, sem precisar me prender novamente a uma instituição que me sufocou por tantos anos. Roberto ficou magoado, mas eventualmente entendeu. Nós continuamos juntos, mas nos nossos termos, e pela primeira vez na vida, me sinto livre. Helena parou de ler. Aquilo era uma revelação. A boa Cecília, a mulher que ela sempre viu como tradicional e convencional, tinha escolhido um caminho não convencional ao final. Tinha definido sua própria forma de ser feliz, sem se importar com o que os outros pensavam. Os diários continuavam pelos anos 1980 e 1990. Cecília e Roberto mantiveram seu relacionamento até a morte dele em 1998. As entradas mostravam uma mulher que finalmente tinha encontrado paz consigo mesma, que tinha aprendido com seus erros, que tinha construído uma vida que fazia sentido para ela. Uma das últimas entradas, de 2015, quando Cecília já tinha 77 anos, dizia: hoje olhei para trás e avaliei minhas escolhas. Escolhi segurança sobre paixão quando tinha 22 anos. Foi a escolha errada para mim, percebo agora. Mas também sei que aquela escolha me deu meu filho, que me deu minha neta Helena. Não posso me arrepender completamente de um caminho que levou até elas. O que me arrependo é de ter vivido tanto tempo tentando ser quem os outros esperavam que eu fosse. Espero que Helena seja mais corajosa do que fui. Espero que ela escolha seu próprio caminho, qualquer que seja
sem medo. A vida é muito curta para vivermos a história de outra pessoa. Helena sentiu um soluço escapar. Era como se a voz estivesse falando diretamente com ela, através do tempo, através das páginas amareladas daquele diário. Ela olhou para o relógio. Era meia-noite passada. Tinha passado horas lendo. Pegou o celular e viu várias mensagens de Daniel perguntando se estava tudo bem, dizendo que estava preocupado. Ela não respondeu. Em vez disso, deitou-se na cama da avó, cercada pelos diários, e deixou as lágrimas fluírem livremente. Na manhã seguinte, Helena acordou com o sol entrando pela janela. A chuva tinha passado e o céu estava limpo e azul. Ela se levantou, tomou um banho demorado no banheiro antigo, vestiu roupas limpas e foi até a cozinha preparar café. Enquanto o café passava, ela caminhou pelo jardim. Estava selvagem, mas ainda belo à sua maneira. Havia roseiras que claramente não eram podadas há anos, mas que ainda produziam flores. Havia um limoeiro carregado de frutas. Havia canteiros de ervas aromáticas que cresciam desordenadamente. Helena encontrou uma pequena mesa de ferro e duas cadeiras escondidas debaixo de uma jabuticabeira. Ela limpou a poeira e se sentou ali, tomando seu café e observando o jardim. Foi então que ela viu, quase escondido pela vegetação, havia um pequeno portão de madeira no fundo do terreno. Ela nunca tinha reparado nele antes, nas visitas da infância. Curiosa, Helena caminhou até lá. O portão estava empenado pelo tempo e pela umidade, mas ainda abria. Do outro lado, um caminho de pedras levava descida abaixo, em direção ao que parecia ser um riacho. Ela seguiu o caminho. A vegetação era densa dos dois lados, criando quase um túnel verde. Depois de uns 5 minutos caminhando, ela chegou a uma clareira às margens de um riacho. Havia uma grande pedra plana perto da água, perfeita para sentar, e gravado na pedra, ainda visível apesar dos anos, estava C.I. 1959. Este era o lugar secreto. O lugar onde Cecília e Eduardo se encontravam. Helena sentou na pedra e deixou seus pés tocarem a água fria do riacho. Ela ficou ali por muito tempo, apenas ouvindo o som da água, sentindo a brisa na pele, pensando em tudo o que havia lido. Finalmente, ela pegou o celular. Tinha 3 mensagens não lidas de Daniel e 2 de Rafael. Ela abriu a conversa com Daniel e começou a digitar. Daniel, precisamos conversar, não por mensagem, mas pessoalmente. Volto para São Paulo amanhã. Há coisas que preciso te dizer. Coisas que venho evitando há muito tempo. Você merece honestidade e eu mereço ser honesta comigo mesma. Ela enviou. Então, abriu a conversa com Rafael. Não sei o que vou fazer, Rafael. Minha vida está em uma encruzilhada. E acabei de descobrir que minha avó esteve na mesma encruzilhada há 65 anos. Ela fez uma escolha que se arrependeu a vida toda. Estou aprendendo com a história dela, tentando não repetir os mesmos erros. Preciso de tempo para pensar, mas quero que saiba que suas palavras significam muito para mim, mais do que você imagina. Ela enviou também, e então desligou o celular. Helena passou os próximos 3 dias na casa da avó. Ela leu todos os diários, do início ao fim. Eram 10 cadernos no total, cobrindo 60 anos de vida. Ela descobriu detalhes sobre a família que nunca imaginou. Descobriu que o pai dela, filho único de Cecília e Mário, nunca soube sobre Eduardo. Descobriu que Cecília manteve contato esporádico com Eduardo por cartas, mesmo depois de ambos se casarem, uma amizade epistolar que durou décadas, até a morte dele em 2010. Havia até algumas dessas cartas guardadas no baú. Helena leu todas. Eram cartas bonitas, profundas, cheias de filosofia e reflexões sobre a vida. Eduardo se tornou professor de literatura. Escrevia
poemas. Em uma das últimas cartas, de 2009, ele dizia: Querida Cecília, às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se você tivesse vindo comigo naquele dia de junho de 1960. Teríamos sido felizes. Provavelmente teríamos tido dificuldades, com certeza, mas teríamos tido uns aos outros. E isso teria feito toda a diferença. Dito isso, não me arrependo da vida que vivi. Minha esposa foi uma boa mulher. Meus filhos são meu orgulho. Mas você sempre foi meu grande e acho que sempre serei o seu também. Talvez isso seja suficiente. Talvez o amor não precise ser vivido para ser real. Talvez ele possa existir nas páginas de cartas, nas memórias de tardes junto ao rio, na certeza de que, em algum lugar, alguém te entendeu completamente. Te carrego no coração, sempre. Eduardo. Helena chorou lendo aquilo. Chorou pela avó que amou e foi amada, mas nunca de forma completa. Chorou por Eduardo, que claramente carregou aquele amor por toda a vida. Chorou por todas as escolhas difíceis que as pessoas precisam fazer, sabendo que nunca há resposta perfeita. No terceiro dia, Helena decidiu o que fazer com a casa. Não ia vendê-la, como tinha planejado inicialmente. Ia reformá-la e transformá-la em algo especial. Talvez um ateliê, já que ela sempre quis trabalhar com arte, mas tinha seguido carreira em administração para agradar os pais. Talvez um espaço para oficinas criativas. Ainda não sabia exatamente, mas sabia que queria manter aquele lugar vivo, honrando a memória da avó de uma forma significativa. Ela também decidiu o que fazer quanto à sua vida pessoal. Quando voltou para São Paulo, Helena marcou um jantar com Daniel em um restaurante que eles frequentavam. Ele chegou sorrindo, vestindo o terno que ela sempre dizia que ficava bem nele. Trazia uma caixinha no bolso. Ela viu o volume. Daniel, ela começou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Preciso ser honesta com você e preciso ser honesta comigo mesma. Ela viu a expressão dele mudar de expectativa para preocupação. Eu me importo com você. Você é um homem bom, carinhoso, responsável. Qualquer mulher seria sortuda de se casar com você. Mas eu não sou essa mulher. Daniel ficou pálido. Do que você está falando, Helena? Estou falando que passei os últimos dias lendo os diários da minha avó. Ela fez escolhas que pareciam certas. Na época, menos escolhas seguras, aprovadas pela família, socialmente aceitáveis. E ela se arrependeu por toda a vida. Ela viveu décadas em um casamento sem amor, sem paixão, sem conexão verdadeira. E eu estava prestes a fazer exatamente a mesma coisa. Você não me ama? Ele perguntou. E havia dor genuína na voz dele. Eu te amo como amigo. Te respeito imensamente. Mas não te amo da forma que uma mulher deve amar o homem com quem vai se casar. E você merece alguém que te ame completamente, não alguém que está com você porque é a escolha segura. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Sempre soube, no fundo, sempre senti que havia uma parte de você que eu nunca consegui alcançar. Tentei ignorar, tentei acreditar que com o tempo isso mudaria. Mas você está certa. Ambos merecemos mais do que isso. Eles conversaram por horas naquela noite. Não foi fácil, mas foi necessário. Eles choraram juntos, lembraram dos bons momentos e eventualmente se abraçaram como velhos amigos, se despedindo. Espero que você encontre o que procura, Helena. Daniel disse ao se despedirem na porta do restaurante. Espero que valha a pena a coragem que está tendo. Eu também, ela respondeu sinceramente. Nos dias seguintes, Helena organizou a mudança. Ela alugou um apartamento pequeno para si. Começou a separar seus pertences dos
de Daniel. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Ela também respondeu à mensagem de Rafael, marcando um encontro. Eles se viram em um café e Helena foi direta. Terminei com Daniel, mas não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. Rafael ficou surpreso. Eu não sei o que dizer. Não diga nada ainda. Preciso que entenda que estou em um processo. Passei anos vivendo a vida que achava que deveria viver. Agora preciso descobrir a vida que quero viver. E não sei ainda como você se encaixa nisso. Mas há um nisso onde eu poderia me encaixar. Ele perguntou com um meio sorriso. Sim, ela admitiu. Mas preciso de tempo. Preciso me encontrar primeiro, antes de poder estar verdadeiramente com alguém. Rafael pegou a mão dela. Eu espero. Não vou pressionar, não vou apressar, mas estarei aqui. E ele esteve. Pelos próximos meses, Rafael e Helena se viram regularmente, mas Helena manteve um ritmo que funcionava para ela. Ela começou terapia, processando não apenas o término com Daniel, mas toda uma vida de decisões baseadas em expectativas externas. Ela começou a visitar a casa da avó todo fim de semana. Aos poucos, com a ajuda de Rafael, que fotografava cada etapa, ela iniciou a reforma. Limpou o jardim, restaurou os cômodos, transformou o sótão em um ateliê de arte. Foi durante a reforma que ela encontrou mais coisas, cartas antigas, fotografias, objetos que contavam histórias. Ela decidiu criar um projeto, um livro sobre a vida da avó Cecília, combinando os diários com fotografias antigas e novas, contando aquela história de amor impossível, de escolhas difíceis, de arrependimento e eventual aceitação. Rafael a ajudou com as fotografias. Eles recriaram algumas cenas: a clareira perto do rio, a sala onde Cecília escrevia seus diários, o jardim que ela tanto amava. O projeto se tornou uma colaboração, uma forma de honrar o passado enquanto construíam algo novo juntos. 6 meses depois do dia que encontrou o diário no sótão, Helena inaugurou o ateliê. Era um espaço para oficinas de escrita, arte e fotografia. Ela chamou de Casa Cecília, um lugar onde as pessoas podiam vir para se expressar, criar, ser autênticas. A inauguração foi pequena, íntima. Ela convidou amigos próximos, alguns parentes distantes e, claro, Rafael. Ela leu trechos dos diários da avó para os presentes. Compartilhou a história daquela mulher corajosa que aprendeu, tarde demais, a viver nos próprios termos. Minha avó escreveu uma vez que esperava que eu fosse mais corajosa do que ela foi. Helena disse, no final da leitura: por muito tempo, não fui. Vivi com medo, tentando agradar a todos, seguindo o caminho que parecia mais seguro. Mas ela me ensinou, através destas páginas, que segurança não é a mesma coisa que felicidade. Que às vezes precisamos arriscar, escolher nosso próprio caminho, mesmo que isso decepcione algumas pessoas. Este espaço é minha forma de honrar essa lição. É um lugar para coragem, para autenticidade, para todas as histórias não contadas que carregamos dentro de nós. As pessoas aplaudiram. Rafael segurou sua mão e Helena sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde deveria estar. Os meses seguintes foram de crescimento. O ateliê começou a receber cada vez mais pessoas. Helena conduzia oficinas de escrita criativa, onde encorajava as pessoas a escreverem suas próprias histórias, suas verdades não ditas. Rafael oferecia aulas de fotografia, ensinando a capturar momentos autênticos. E lentamente, cuidadosamente, Helena e Rafael construíram algo entre eles. Não foi a paixão avassaladora e imediata que Cecília descreveu sentir por Eduardo. Foi algo que cresceu organicamente, baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e uma conexão genuína. 1 ano depois de encontrar os diários,
Helena estava no jardim da casa Cecília quando Rafael a encontrou. Tenho algo para te mostrar, ele disse, entregando-lhe uma pasta. Dentro estava o projeto gráfico completo do livro que tinham criado juntos. Diário de Cecília. Uma história de escolhas estava escrito na capa, sobre uma fotografia lindamente tratada da casa. Está perfeito, Helena sussurrou, folheando as páginas. Os diários de Cecília, intercalados com fotografias de Rafael, criando uma narrativa visual poderosa sobre amor, perda, arrependimento e redenção. Há algo mais, Rafael disse, pegando outra coisa no bolso. Era um envelope antigo. Encontrei isso quando estava organizando as fotografias antigas para o livro. Estava entre as cartas de Eduardo que você me mostrou. Helena abriu o envelope. Dentro, uma carta com a letra de Eduardo, mas endereçada a ela. Para a neta de Cecília, começava: se você está lendo isto, significa que Cecília já partiu e você encontrou nossos segredos guardados. Cecília me pediu para escrever esta carta anos atrás, quando estava organizando seus pertences e decidindo o que deixar para você. Ela queria que você soubesse que a amamos desde antes de você nascer. Que cada escolha que ela fez, cada caminho que tomou, de alguma forma, levou até você. Ela me disse uma vez que se arrependia de não ter fugido comigo em 1960, mas que não podia se arrepender completamente porque aquela escolha eventualmente trouxe você ao mundo. Você era sua redenção, ela dizia. A prova de que mesmo dos caminhos mais difíceis, algo belo pode nascer. Ela esperava que você fosse corajosa, que você fizesse as escolhas que ela não teve coragem de fazer, que você vivesse plenamente, amasse completamente e nunca permitisse que o medo ou as expectativas alheias determinassem seu caminho. Seja livre, Helena, seja autêntica, seja você mesma, em toda a sua glória imperfeita. Com carinho, Eduardo. Helena leu e releu a carta, lágrimas escorrendo silenciosamente. Rafael a abraçou, e ela se permitiu chorar encostada nele. Ela sabia, Helena finalmente disse. Sabia que eu ia encontrar os diários. Sabia que ia precisar deles. Ela deixou um mapa para você, Rafael concordou. Um guia através das próprias experiências dela. E você seguiu o mapa para um lugar que é totalmente seu. Helena olhou ao redor. O jardim estava restaurado, mas não domado. Ainda selvagem em sua beleza, como ela tinha decidido manter. A casa estava cheia de vida novamente. Risadas de estudantes em oficinas, o clique de câmeras fotográficas, o scratch de canetas em cadernos. Sabe o que é engraçado? Helena disse. A avó escolheu segurança e se arrependeu. Mas se ela tivesse escolhido Eduardo, talvez também tivesse se arrependido de alguma forma. Talvez não exista a escolha perfeita. Não existe. Rafael concordou. Mas existe a escolha que faz sentido para você, no momento em que você precisa fazê-la. E a coragem de viver com as consequências dessa escolha. Você está falando muito bonito para um fotógrafo, Helena brincou, enxugando as lágrimas. Aprendi com uma escritora, ele respondeu, sorrindo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena voltou ao sótão. O baú com os diários estava lá, mas agora em um lugar de honra, sobre uma mesa antiga que ela havia restaurado. Ela pegou um dos diários vazios que tinha comprado, cadernos de couro similares aos que a avó usava. Sentou-se na mesma cadeira onde imaginou Cecília sentando tantas vezes e começou a escrever. Este diário é meu registro, ela escreveu. Não de segredos que preciso esconder, mas de verdades que quero lembrar. Hoje, um ano depois de encontrar os diários da minha avó Cecília, sinto que finalmente entendo o que ela tentava me ensinar. A vida não é sobre
fazer a escolha perfeita. É sobre fazer sua escolha e então viver plenamente com ela. É sobre aprender com os erros, honrar os arrependimentos, sem se deixar consumir por eles. E sempre, sempre ter coragem de ser quem você realmente é. Ela continuou escrevendo até tarde da noite, registrando tudo o que tinha vivido no último ano, todas as mudanças, todos os medos superados, todas as descobertas. Quando finalmente parou, já era madrugada. Ela guardou o diário ao lado dos da avó e desceu para o quarto principal, onde agora dormia quando ficava na casa. Rafael estava lá, adormecido na cama, esperando por ela. Ele tinha começado a passar os fins de semana na casa Cecília com ela. E gradualmente, aquilo se tornou sua rotina. Eles não moravam juntos, oficialmente ainda. Helena tinha aprendido a importância de ir devagar, de ter certeza, mas estavam construindo algo sólido, no próprio tempo deles. Ela se deitou ao lado dele e ele acordou o suficiente para puxar ela para perto. Terminou de escrever? Ele murmurou, sonolento. Por hoje sim, ela respondeu. Mas é um processo contínuo, acho. Como a vida. Como a vida, ele concordou, já deslizando de volta para o sono. Helena ficou acordada mais alguns minutos, ouvindo a respiração dele, sentindo o calor dele ao lado. Olhando para o teto do quarto que tinha sido da avó, ela pensou em Cecília, jovem e apaixonada, escrevendo sobre Eduardo às escondidas. Pensou em Cecília mais velha, viúva, encontrando uma segunda chance com Roberto. Pensou em Cecília idosa, sozinha novamente, mas finalmente em paz consigo mesma. E pensou em si mesma. Helena, 33 anos, finalmente aprendendo a escrever sua própria história, em vez de viver a história que os outros esperavam dela. Obrigada, vovó, ela sussurrou para a escuridão, por me mostrar o caminho através de seus erros, por me ensinar que nunca é tarde para escolher você mesma. Ela imaginou Cecília sorrindo, em algum lugar, satisfeita que suas palavras tinham alcançado quem elas eram destinadas a alcançar, que sua história, escondida no sótão por tantos anos, tinha finalmente cumprido seu propósito. Helena fechou os olhos e dormiu profundamente, pela primeira vez em meses, sem pesadelos ou ansiedade. Dormiu sabendo que tinha feito as escolhas certas para ela, que estava construindo uma vida autêntica, que honrava tanto o passado quanto abraçava o futuro. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Helena lançou o livro diário de Cecília, uma história de escolhas. No jardim da casa Cecília, ela falou sobre o projeto. Este livro, ela disse, não é apenas sobre minha avó, é sobre todas nós que enfrentamos escolhas impossíveis e sobre a coragem de viver autenticamente. A vida dela não foi como ela planejou, mas foi uma boa vida mesmo assim. Ela me ensinou a maior lição. A única vida que vale a pena é a nossa própria, definida por nós. No final, uma senhora se aproximou. Ela conheceu Cecília e Eduardo. Ela disse, quero que saiba, sua avó foi feliz, à sua maneira. E agora, através de você, a história dela continua. Esse é um legado bonito, não acha? Helena pensou que não existe escolha perfeita. Existem apenas as que fazemos e como vivemos com elas. E o amor, ela percebeu, transcende o tempo, guiando gerações através de lições deixadas para trás. E o amor, ela percebeu, transcende o tempo, guiando gerações através de lições deixadas para trás.